A verdade é uma só. Palmeiras está prestes a ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e o Abel está feliz com isso. O Abel está curtindo isso. O Abel quer ser eliminado na primeira fase do Paulistão. Nossa, Rick, essas aspas são muito fortes. O que você está falando é uma acusação, não é nada, é uma opinião, é um feeling que eu tenho e que eu quero trazer aqui essa discussão com vocês. Quero saber a sua opinião. Eu vou trazer aqui, vou encontrar aqui alguns cortes do que o Abel falou nessas últimas coletivas. Vamos reorganizar e pegar palavras-chave. Eu quero a sua opinião, tá? Ó, o melhor comentário eu vou fixar aqui. E a gente vai chegar a uma conclusão se o Abel quer ou não quer ser eliminado no Campeonato Paulista. A minha sensação é de que sim. No decorrer aqui dessa dinâmica que a gente vai chegar numa conclusão. Eu aqui e vocês aí nos comentários. Ó, coletiva dele contra o Noroeste, segunda rodada. Olha o que ele falou. Assim, de uma forma muito resumida, eu vejo aqui uns 15 celulares a olhar para mim. Um jogador de futebol é como um celular. Quando deixamos descarregar a bateria, temos que os meter à carga. É isso que eu estou a fazer com os meus jogadores. Feliz ou infelizmente, numa competição que vale pontos, vale títulos e temos que ganhar. Em condições normais, tínhamos uma pré-época, um mês, o colega estava-me a perguntar, um mês para preparar a nossa equipa para jogar. Temos que a preparar em competição, a valer pontos. E é algo novo para mim, aqui no Brasil, de ter uma pré-temporada de 7, 8 dias, que não é 7, 8 dias, por isso é que nós decidimos, em prejuízo do que quer que seja. Em prejuízo do que quer que seja. Guarde essas palavras do Abel. Em prejuízo do que quer que seja. E o que quer que seja? A classificação, né? Olha como ele já deu os sinais ali na segunda rodada, que estava muito claro de que ele faria o Paulistão de pré-temporada, quando ele diz, temos que preparar os jogadores valendo ponto, infelizmente ou felizmente, enfim. Em prejuízo do que quer que seja. Dividir o grupo em dois, dar a competitividade aos dois e perceber quem vai estar melhor daqui a 3 ou 4 jogos. Em prejuízo do que quer que seja, vamos dividir o grupo e vamos testar para entender ali quem serve para a temporada do Palmeiras ou não. É claro, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que o Abel tá testando o time no Campeonato Paulista. Mas essas aspas, quando ele diz em prejuízo do que quer que seja na segunda rodada, naquele momento talvez não tenha ficado tão claro. Agora para mim tá muito claro que quando ele planejou isso, ele já tinha colocado aqui, ó, na balança, ó. A gente pode ser eliminado e tá tudo certo. Vamos para a próxima? Coletiva mais recente aqui, ó, após o empate contra o Água Santa. Que soluções você pode encontrar para melhorar o rendimento do Palmeiras, que agora está inclusive fora da zona de classificação do Campeonato Paulista, com o atual tricampeão paulista? É o atual tricampeão paulista. Pode repetir? 3 vezes. Atual tricampeão paulista, pode ser técnico. Então nós somos obrigados a ganhar sempre, né? E aqui, ó, pra mim já ficou muito claro de que o Palmeiras é o atual campeão paulista e se a gente cai esse ano, nossa, a imprensa vai dar como a maior tragédia da história e aí eu entendo que isso pro Abel pega muito. Eu vi muita gente trazendo isso como manchete, como se ele fosse arrogante. Ah, tem que ficar falando que o Palmeiras é campeão. Não, ele tá certo. Ele tá certo. Parando pra pensar, ele tá certo. Porque o ano passado, o Palmeiras não ganhou nada, entre aspas, mas ganhou o Paulista. Então a manchete foi, Palmeiras não ganha nada. Mas ganhou o Campeonato Paulista, né? E agora, se não ganhar, é crise. Então, qual é que é o peso do Campeonato Paulista? Se ganha, não vale nada. Se perde, é crise. Contraditório, né? E nisso eu tô com o Abel, tá? Mexido no time, buscar alternativas, esperando reforços, dar oportunidade a todos a jogar. Eu não estou a mentir para ninguém. Aqui, ó. Estou mexendo no time, dando oportunidade para todos, esperando reforços. E aqui tá outra frase que eu quero destacar aqui. Vocês vão entender onde eu vou chegar no final desse raciocínio. Ó, em prejuízo de perder o Campeonato Paulista, né? Estamos deduzindo. Coletiva, algumas depois, esperando reforços, ele colocou no meio, entre os tópicos, ele listou o que ele tá fazendo. Ele tá testando o time, ele tá rodando o elenco, esperando reforços. Isso é um ponto muito importante. Só não entendeu aquilo que eu disse desde o início, quem não quer ou não quis. Eu não vou trocar aquilo que eu acredito que tem que ser feito. É dar oportunidade a todos os jogadores de se mostrarem, para depois nós, quando entendermos, fechar. Está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras, mas como te disse, sabemos onde é que estamos, sabemos que é agora que temos que ver quem são os jogadores que estão prontos, se precisamos de ir buscar um zagueiro ou não, depois de ter saído um jogador e nós não entrou ninguém,
E nós temos que mostrar a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem. E outra aspa importante, nós temos que mostrar para nós mesmos as necessidades que o clube tem. Pega essa aspa e olha só, ele falou primeiro aqui, ó. Eu disse lá no começo, eu não tenho culpa se vocês não entenderam. Ele disse lá no começo, eu acabei de pegar as aspas. Em prejuízo do que quer que seja, a gente vai testar. Ou seja, a gente pode ficar... O que ele disse lá no começo, e que ninguém repercutiu dessa maneira, foi: o Palmeiras vai fazer testes e pode ser que fique fora do Paulistão e tá tudo certo, porque isso tá no nosso plano. Mas isso não veio à tona na época, agora tá vindo, né? E eu tô trazendo isso aqui pra gente ser justo, porque o Abel já falou lá no começo, tá? Embora eu esteja incomodado, eu quero ver o Palmeiras classificado, o Abel falou lá no começo. E aí quando ele fala o mostrar para nós mesmos o que é que precisamos, ele está dando pra mim um recado claro. Eu quero saber sua opinião, tá? Um recado claro, que para a diretoria entender o nível de investimento que tem que ser feito em reforços, o Palmeiras precisa passar vergonha. O Palmeiras precisa ser testado com isso que tem e não dar conta. Porque aí a diretoria vai ver e falar: pô, realmente, não tem condição, cara, não tem condição. Eu vou ter que fazer um esforço maior. E talvez esses vexamezinhos que a gente está passando no Paulistão sejam importantes para que a diretoria se movimente. Porque a ególatra da Leila Pereira, eu não tô falando isso como ofensa, não. Isso é um termo que pra mim faz todo sentido, porque ela é uma pessoa de ego forte, tá? Não tô falando pra ofender, não. Machucou. Palmeiras eliminado na primeira fase. Talvez o único dos grandes fora da fase final do Campeonato Paulista. Isso vai mexer com ela. E talvez só isso pra mexer com ela e fazer com que a diretoria se mexa e traga os reforços que o Abel quer. Antes que você fale aí: ah, mas o Abel só pede bagre. Não, o Abel pede bom jogador. A diretoria vai lá e compra o bagre. Desculpa, eu não gosto do termo bagre também, eu só me excedi um pouco aqui. A diretoria vai lá e compra o jogador não no nível que o Abel merece. Eu não quero ser desrespeitoso aqui, desculpa pelo termo. Enfim, ó, pra mim essa outra aspa ficou muito clara, tá? Ficou muito clara. O Abel tá usando esse Paulistão para testar, para ver quem presta e quem não presta pro Palmeiras, e também para mostrar para a diretoria, porque se não mostrar com resultados, a diretoria não vai entender que o planejamento da comissão técnica precisa de peças. Legal isso aqui também. E aí chegamos na coletiva de ontem, né, após o empate contra o São Paulo. Olha o que ele falou. Deixa só reforçar a pergunta que estás a fazer. Eu não enganei ninguém e fui muito claro naquilo que disse em relação ao Paulistão. Em momento nenhum deixei de dizer que temos a ambição de ganhar o quarto, mas foi muito claro. Só não entendeu quem não quis, eu fui muito claro naquilo que disse. Só, eu peguei uma coletiva do início do campeonato, uma do meio do campeonato e uma de agora, já mais pro final dessa fase inicial. E ele tá sempre falando a mesma coisa. E as pessoas não querem entender. Talvez a gente, nós palmeirenses aqui, a gente com o coração, a gente não queira aceitar que o Palmeiras realmente não entrou nesse Campeonato Paulista para ser campeão. A gente quer o quarto título consecutivo. Mas o Abel já falou lá no começo. Ele, concorde você ou não, mas o Abel já deixou claro lá no começo que, ó, vamos tentar ganhar. Mas o foco não é ganhar, o foco é testar, mostrar para a diretoria que tais jogadores não servem para o Palmeiras nesse momento e que a gente precisa de reforços. E é só dessa maneira que o Palmeiras vai conseguir isso. Então ele deixou claro lá no começo. É injusto atacar o Abel agora, porque ele tá sempre falando. E ele se mostra incomodado porque ele fala na coletiva seguinte, vem o pessoal não entendendo de novo. E aqui a gente tá para ser justo. Peguei 3 trechos de momentos diferentes e ele sempre falando a mesma coisa. Com os pontos que temos, porque amanhã toda a gente vai dizer mal do Palmeiras, nos pontos que temos, éramos classificados em todos os grupos. Infelizmente, em função do regulamento, em função de um belo desempenho dos nossos 2 adversários do nosso grupo, estamos dependentes de resultados terceiros. Portanto, é tão claro quanto isso e eu não vou alterar. E todos vocês, o ano passado, nós ganhamos esta competição e muitos dos teus colegas se esquecem, dizem que o Palmeiras não ganhou título nenhum. Viu como ele estava incomodado com isso? Viu como ele estava incomodado? E agora se coloca no lugar dele. Pô, você se mata pra jogar essa competição, pra você ganhar e depois falarem que não serviu de nada? Pra que eu vou me esforçar por essa competição? Eu tô pensando com a cabeça dele, tá? Muitos dos vossos colegas dizem que o Palmeiras não ganhou título nenhum. Portanto, não sou eu, porque a mim dá muito trabalho, que descredibiliza esta competição, porque dá-me a mim o mesmo trabalho. Agora, em função daquilo que é a longevidade desta época, aquilo que nós temos, aquilo que é
dizer-vos assim, muito diretamente, se calhar este título é muito mais importante, tem muito mais peso para um Corinthians, para equipas, para um Santos que não têm ganho há muito tempo, do que se calhar para o Palmeiras, mas isso não significa que a nossa ambição não seja em todos os jogos lutar para ganhar, como foi hoje. Pronto, ó, matou a pau. Esse título, vamos resumir, igual a gente tá fazendo aqui, esse título não é importante pro Palmeiras, igual é pros outros. Os outros títulos do ano são mais importantes pro Palmeiras, obviamente, para qualquer um seria, porque o Paulista é o menor dos campeonatos. Mas ele deixou muito claro, o objetivo do Palmeiras, para mim, somando todas essas falas que a gente trouxe aqui, o objetivo do Palmeiras não é ser campeão paulista. O maior objetivo do Palmeiras no Campeonato Paulista é fazer os testes, ver quem serve e quem não serve. O Palmeiras ainda vai emprestar jogador, tá? Ainda vai se livrar de jogador, você pode esperar, né? Igual foi com o Rômulo, foi testado, viu que não dava, fisicamente tá abaixo, empresta, e mostrar pra diretoria que o elenco, que pra diretoria, que pra dona Leila, que já falou isso, tá bom, ele quer mostrar isso na prática, mostrar que não tá bom. E como se mostra isso pra diretoria? Pô, botando pra jogar e vendo que os caras não conseguem. É a única forma da diretoria entender que não dá, esse elenco não tá bom e precisa ser reforçado. Então o que o Abel tá fazendo é o trabalho sujo. Ele tá se expondo porque é a cara dele, ó lá. Quem que é o trouxa que tá dando entrevista lá? Quem que é o trouxa que tá dando entrevista lá e tendo que explicar mais um resultado ruim? Quem que é o trouxa que não teve os reforços que ele queria? E tá lá. E quando eu tô falando isso, trouxa, né? Não vão cortar isso, pelo amor de Deus, que eu tô defendendo o Abel, não tô criticando ele. Então, pra mim tá muito claro. Aqui, ó, pra mim tá muito claro, mas ele ainda vai falar mais. E esse papo de, a gente sempre entra pra ganhar, é óbvio, nenhum time entra pra perder. O São Paulo vai entrar pra perder pra Ponte Preta na quarta, com certeza. Mas enfim, é isso. Pô, a gente entra pra ganhar. Se a gente ganhar tudo, a gente é campeão básico. Mas o nosso plano, o nosso principal objetivo do Campeonato Paulista não é ser campeão. Não é ser campeão. O principal objetivo do Palmeiras não é ser campeão paulista. Mas deveria ser. Beleza, deveria ser. Mas isso talvez fosse prejudicar um outro plano que o Abel tem. E que eu acho que ele ainda vai deixar claro numa outra resposta que ele deu nessa coletiva. E pra gente entender isso aí, ó, vamos só pegar... Deixa eu pegar só um artigo aqui, rapidão, pra vocês entenderem aonde tudo se encaixa aqui. E pra mim, claro, lembra que eu falei no começo? É uma opinião minha, meio que uma teoria do que eu tô interpretando de tudo que tá acontecendo aí no Palmeiras, e eu quero saber a sua opinião, tá? Ó, eliminação no Paulista e data FIFA podem deixar o Palmeiras sem jogar por mais de um mês. Peguei aqui do Palmeiras Todo Dia, né, esse artigo, e olha que legal. Se o Palmeiras for eliminado do Campeonato Paulista, né, a última rodada é dia 23 de fevereiro, daqui exatamente 6 dias, as quartas de final dia 1º de março, depois 9 de março, as finais 16 e 27 de março, lembrando que tem uma data FIFA no meio. O Brasileirão se inicia dia 30 de março, ou seja, o Palmeiras seria eliminado do Campeonato Paulista e ficaria basicamente um mês e alguns dias sem jogar. Um mês e alguns dias sem jogar, contando com todo um mês de março, onde vai ser o primeiro mês, olha só, o primeiro mês após o fechamento da janela. A janela fecha no dia 28 de fevereiro. Ou seja, se o Palmeiras é eliminado no dia 23 de fevereiro, o Palmeiras ainda tem 5 dias de janela para fechar o elenco até o dia 28 e o Palmeiras ter um mês de pré-temporada com o elenco fechado. Se isso não é o sonho do Abel, não sei não. Mas olha só, será que ele falou sobre isso? Será que ele abriu o jogo? Será que ele falou a verdade sobre o que ele pensa de realmente ser eliminado nesse momento e ter tempo para treinar? Olha lá. Qual é o impacto que isso geraria, e não só para o grupo, mas de uma maneira geral de instituição, e nisso a gente acaba colocando a torcida também. A pergunta foi, qual é o impacto que isso geraria, né, essa eliminação? É óbvio que você não pode falar, seria ótimo, senão a torcida vai cair em cima. E aí você precisa pisar em ovos, que para como ele vai pisar em ovos. Obrigado. Olha, não sei, porque nós nunca ficamos de fora. Ganhamos 3 seguidas. Não sei se temos esse crédito de não ganhar a quarta ou ficar fora, não sei. Ainda não sei o que é que vai acontecer. Como te disse, temos 17 pontos, éramos classificados em todos os grupos, menos no nosso. E aqui, eu não sou especialista em leitura corporal e tudo isso, mas eu trabalho com arte, né? Eu sou fotógrafo e tal.
E expressões eu entendo um pouco, tá? Se tiver algum especialista, deixa aqui nos comentários. Mas repara numa coisa, como eu disse, ele vai pisar em ovos. E quando a pessoa tá pisando em ovos, ela fica meio assim, ó, com essa expressão. Não, porque a gente precisa, é uma expressão meio de alerta, ele tá tomando cuidado com as palavras. Repara que a resposta dele é com essa expressão assim. Não, porque tal. Repara nessa expressão. E ele vai mudar num único determinado momento. No grupo de São Paulo, por exemplo, se calhar estávamos à frente, não era? O que querem que eu vos diga? Querem dizer mal de Palmeiras? Podem dizer mal de Palmeiras, que nós já estamos habituados a lutar contra tudo e contra todos, e é isso que nós temos que nos preparar sobretudo dentro daquilo que é o CT, dentro da nossa estrutura, porque desde que eu estou aqui ninguém nos dá absolutamente. Você repara que ele já deu uma relaxada na testa, porque ele já não tá mais falando a parte tensa, ele tá elogiando o time, então ele falou a parte tensa, não sei, no dia de amanhã, não, mas o que a gente tem que fazer é, preparar o time, que o CT é bom, ele já deu uma relaxada. Ninguém nos dá nada, tem que nos sair do corpo, tem que nos sair da nossa determinação e da nossa resiliência. O que vai acontecer, eu não sei. Repara no micro sorriso, ó, eu não sei. Micro sorriso, o que isso significa? Significa que ele pensou em algo positivo no meio de um momento que ele estava tenso. E o que ele fala? Gostava muito de responder à tua pergunta mais concretamente, mas tenho que ser mais ambíguo porque ainda estamos na luta. Uma coisa eu sei, vamos ter tempo para treinar mais. Deu um micro sorrisinho quando pensou na parte de que vai treinar mais, né? Gostava muito de responder especificamente, mas não sei. Para mim isso aí mata toda a discussão. O Abel está testando, para mim, minha teoria, eu quero saber a opinião de vocês. Tá comigo até agora? Comentário aqui, o melhor comentário eu vou fixar. Para mim é isso, cara. Matou a pau. O Abel vai sempre entrar em campo, o Palmeiras sempre vai entrar em campo para ganhar, né? Óbvio, ninguém entra para perder. Mas assim, se o Palmeiras é eliminado, ele tem um mês de pré-temporada, enquanto os times estão se matando ali fisicamente. Todos os estaduais. Ele tem um mês de pré-temporada após o fechamento da janela. Ou seja, com o elenco fechado, com o que vai ser pro ano. Essa janela vai se fechar depois da eliminação. Ou seja, o Palmeiras vai ter tempo, depois desse dito vexame, para mostrar para a diretoria que, ó, o elenco não tá bom. Tem mais alguns dias aí de janela. Corre e faz alguma coisa. Seja agressivo. Reforça esse time. 2 pontos. E o terceiro, você conseguir eliminar do elenco jogadores que a diretoria já entendeu que não servem, mas que precisa botar para jogo para mostrar que não serve. Tanto para torcedores aí que ficam pedindo jogadores, mas não sabem como que eles treinam, quanto para a própria diretoria entender que, não adianta. Ó, botei o Rômulo, ele não aguenta fisicamente, ele é bom, ele joga 45 minutos e morre em campo. Empresta ele, ano que vem ele volta pronto, mas agora ele não presta, a gente precisa de um jogador bom. Então, para mim, o Campeonato Paulista, já estava claro, o Abel deixou isso claro, mas, agora, pegando esses cortes aqui, para mim ficou muito óbvio. O Abel, desde o início, entrou para não ganhar. Ele entrou para dar um recado para a diretoria, para melhorar o elenco dele da maneira que ele tem, porque parece que conversando lá dentro não dá. Ele chega lá pro Barros e pra Leila e fala, eu preciso de um 9. A Leila vem pra entrevista e fala, a gente vai fazer o planejamento do jeito que tem que ser. Ela não bota fé. O Abel tem que mostrar, ó, aqui, ó, nosso 9 fez 2 gols no Campeonato Paulista, a gente foi eliminado porque na hora que precisou ele não conseguiu. E aí, o que vocês vão fazer? E aí a ególatra da Leila vai ter que se mexer. Entendeu? Então, para mim ficou muito claro, quero saber a opinião de vocês. Ó, melhor comentário eu vou fixar. Para mim, o resumo da obra é o seguinte: Abel Ferreira quer ser eliminado do Campeonato Paulista. E quando eu falo isso, parece uma manchete negativa, mas vendo tudo isso, vai me doer como palmeirense. Eu quero esse tetra inédito, eu quero, ganhar todos os jogos, mas eu acho que vai ser bom se isso acontecer. Eu acho que vai ser bom. Vocês viram o que aconteceu com o Botafogo nos 2 anos que ele foi eliminado mais cedo do Campeonato Carioca? O time teve tempo para crescer, mano. E esse ano os times não vão ter tempo para nada, tá tudo muito apertado. E o Palmeiras, com um elenco novo, ó, esse núcleo do Palmeiras tá mudando. Não é aquele núcleo lá de 22 para 23, de 21 para 22. É um time novo. Não dá para ir no automático, você precisa treinar esse time. É um elenco muito modificado, com uma grande reformulação. Você precisa ter tempo para esse elenco se acostumar, né? Igual eu sempre dou exemplo aqui nas lives, o Maurício, o Maurício foi jogar bem esse ano. Ano passado ele chegou, ele não estava entrosado ainda. Então,
Cara, vai me doer falar isso, mas pra mim o Abel quer ser eliminado do Campeonato Paulista. Se isso acontecer, a gente vai ser esculachado pela imprensa e pelos rivais, mas eu de coração, eu vou continuar torcendo pra gente se classificar, mas eu acho que vai ser bom. Se o Palmeiras for eliminado agora, eu acho que a diretoria vai contratar, o Palmeiras vai ter tempo para treinar, vai melhorar a qualidade do time e a gente vai ter condição de brigar por títulos grandes esse ano. E para isso, como disse o Abel lá no início, na segunda coletiva, eu não lembro qual que é o termo mais, mas custe o que custar, né? Em prejuízo do que tiver que ser, né? Que aí seria a eliminação no Paulista. Bom, opina aí, vai. Esse é um corte das lives do Calma Parmeiro, mas espera aí, esse sou eu, trabalhando duro na construção do Covil Studio para trazer conteúdos ainda melhores por aqui. E só posso garantir isso com a ajuda de vocês, tá? Deixando o like e se inscrevendo para dar uma força no meu trampo. Na moral, isso aqui tá me matando, viu? A propósito, te convido também a se tornar membro do Calma Parmeiro. Os membros participam de lives comigo para falar do nosso verde. Aperta aí o botão do Seja Membro. E aproveita que você tá aqui, ó, já olha algum desses outros vídeos que tá passando aqui do lado. Demorou? Tamo junto. Falou, rapaziada.